Meus irmãos e irmãs, após 15 dias de buscas marcadas por angústia e incerteza, surgiu uma informação que deixou todos em Bacabal e no Brasil inteiro extremamente felizes em relação à procura das crianças desaparecidas. Uma mulher identificada como Juliana Lima apareceu publicamente no Facebook bastante emocionada, afirmando ter visto as duas crianças em um posto de gasolina abandonado na cidade onde mora. A equipe apurou a origem desse relato e confirmou que Juliana é moradora de Coelho Neto, no Maranhão, um município localizado a cerca de 295 quilômetros de Bacabal, onde ocorreu o desaparecimento das crianças. O depoimento ganhou enorme repercussão nacional nas redes sociais e em pouco mais de 8 horas o vídeo ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações, mobilizando o país e colocando essa nova possível pista no centro das atenções das investigações. Meus queridos irmãos e irmãs, é muito importante deixar claro aqui que essa mulher que trouxe esse relato é uma pessoa identificada, conhecida e está sendo apurado quem ela é realmente de fato, porque diante do que ela relatou, muita gente começou a se perguntar se o que aconteceu não é exatamente aquilo que vem sendo comentado desde os primeiros dias desse caso. Os cães farejadores teriam identificado o cheiro das crianças em uma casa abandonada, um ponto que chamou a atenção porque essa casa fica muito próxima de um rio e a partir dali os próprios cães teriam seguido o rastro em direção à água, o que levanta uma hipótese que não pode ser ignorada. Há quem acredite que os pequenos, as crianças, possam ter sido colocados em uma embarcação e levados pelo rio e a partir desse deslocamento, sequestrados e retirados da região. Essa linha de raciocínio faz sentido para muitas pessoas, justamente porque explicaria o sumiço repentino, a dificuldade extrema das buscas em terra e o fato de não haver sinais claros após determinado ponto. Não é uma conclusão, não é uma afirmação, mas é uma possibilidade que cresce à medida que os detalhes vão sendo conectados e que precisa ser analisada com responsabilidade, sem sensacionalismo, mas também sem fechar os olhos para que os próprios indícios parecem apontar. Agora, será que foi isso que realmente aconteceu? Fica a pergunta no ar, porque enquanto a gente produz essa matéria, as informações não param de chegar, uma atrás da outra. E tudo isso vai sendo apurado e trazido aqui ao longo dos dias. A declaração que ganhou força agora foi feita por Juliana Lima, que afirmou publicamente ter visto as crianças em sua própria cidade. Segundo o relato dessa mulher, os pequenos estariam em um posto de gasolina abandonado, acompanhados por duas mulheres. Ela disse isso de uma forma direta, emocionada, jurando pela própria vida aquilo que afirma ter visto. Essa informação, inclusive, já foi repercutida por um portal de notícias conhecido lá no Maranhão, né? O Neto Ferreira, que publicou que Juliana teria procurado o delegado de Coelho Neto, informando data, local e circunstâncias em que teria visto as crianças. De acordo com o que foi divulgado, ela sustenta que as duas crianças estavam na companhia dessas duas mulheres. Agora, é muito importante deixar algo claro aqui. Trazer essa informação não é, em hipótese alguma, desestimular as buscas e nem criar falsas esperanças ou pânico. Pelo contrário, tudo precisa ser analisado com cautela, com cuidado, porque também existe a possibilidade de alguém estar tentando confundir, desviar o foco ou até despistar as autoridades. E é por isso que cada detalhe precisa ser checado com responsabilidade, sem pré-julgamentos, mas também sem ignorar nada. Porque num caso dessa gravidade, qualquer informação pode ser tanto uma pista real quanto uma armadilha. Meus irmãos e irmãs, no mundo em que nós estamos vivendo hoje, infelizmente, nenhum tipo de maldade pode ser descartada. Coisas que antes pareciam absurdas, hoje acontecem com uma frequência assustadora. Então é importante deixar claro, ninguém aqui está tentando desanimar quem está procurando, muito menos jogar água fria nas buscas. O que está sendo trazido é uma informação que está circulando com força agora nas redes sociais, repercutindo bastante e levantando questionamentos reais. E quando a gente para analisar com um pouco de lógica, surgem dúvidas legítimas, porque do local aonde essas crianças moravam até essa casa abandonada mencionada, são quase 20 quilômetros de distância. Aonde essa mulher diz ter visto as crianças, são 250 quilômetros também de distância. Isso não é pouco. Agora imagine duas crianças
pequenas percorrendo um trajeto longo desses sozinha, no meio da mata, estrada, calor, risco, sem ninguém perceber. E é por isso que essa hipótese gera tanto debate. Não é afirmação, é reflexão. E a reflexão também faz parte da busca pela verdade. Agora, imagine duas crianças pequenas, de 4 e 6 anos, caminhar quilômetros e quilômetros, atravessar um lago que é parcialmente coberto por vegetação, atravessar esse lago, caminhar no meio da mata, chegar em uma casa abandonada e ir em direção a um rio. É muita coincidência, é ou não é verdade? Então, pelas informações que estão circulando agora, existe sim a possibilidade dessa mulher ter visto as crianças. É algo que não pode ser descartado de imediato. E é por isso que essa informação ela entrou no radar das autoridades. Agora, paralelamente a isso, surgiu outra movimentação importante. O carroceiro que encontrou uma das crianças foi ouvido pela polícia. Ele já prestou depoimento, foi chamado ontem à noite, e isso acende um alerta, porque indica que os investigadores estão trabalhando com a hipótese de envolvimento de terceiros. Essa é a informação quente, recente, que acabou de chegar. E não para por aí. Nesse momento, a Marinha do Brasil também está reforçando as buscas pelos dois pequenos, pelas crianças, ou seja, a operação ganhou uma dimensão ainda maior. Hoje estão envolvidos Exército, Marinha, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, moradores, voluntários. A mobilização é tão intensa que, sinceramente, quase não existe mais 1 metro quadrado de mata que não tenha sido vasculhado por alguém. Há vídeos circulando na internet mostrando pessoas entrando na mata, cruzando trilhas, rios, áreas fechadas, e o que chama a atenção é que a todo momento aparece alguém procurando, alguém investigando, alguém tentando ajudar. É um esforço coletivo gigantesco que mostra o tamanho da comoção e o quanto esse caso já ultrapassou qualquer limite local, envolvendo forças oficiais e a própria população numa corrida desesperada por respostas. Bacabal segue em buscas intensivas dia e noite, e aqui é preciso fazer um reconhecimento público. A população da cidade está dando um exemplo raro de humanidade e compromisso. Pessoas simples que não estão ganhando nenhum centavo, estão entrando na mata, ajudando como podem, oferecendo tempo, força e coragem. Isso é algo admirável, digno de respeito. Imagens divulgadas pelo repórter Romarinho de Bacabal mostram claramente o reforço da Marinha do Brasil chegando à região e que confirma a dimensão que esse caso tomou. Paralelamente a isso, o carroceiro voltou a ser ouvido na delegacia da Polícia Civil e ele entrou à tarde e saiu à noite, o que indica que as autoridades seguem reavaliando tudo sem descartar nenhuma possibilidade. Até este momento, porém, nenhuma informação conclusiva foi confirmada oficialmente. Ao mesmo tempo, esse novo relato ganhou força nas redes sociais e passou a ser tratado com seriedade pela Polícia Civil. Essa declaração da mulher que afirma ter visto as crianças em um posto de gasolina, acompanhada por 2 mulheres, muda completamente o eixo da investigação, porque levanta a hipótese de que as crianças não estejam mais na área de mata, nem no lago, mas que possam ter sido levadas para outro local, possivelmente até para outro estado ou país. Diante disso, a Polícia Civil incluiu os procedimentos técnicos para identificar imagens de câmera de segurança do tal posto citado, com o objetivo de verificar de fato se as crianças passaram por ali. Caso esse relato seja confirmado por imagens ou outros elementos concretos, o cenário muda de forma drástica. A possibilidade de uma força-tarefa em nível nacional já é considerada, o que envolveria autoridades de diversos estados do país e uma mobilização ampla para tentar localizar as crianças. Isso mostra que, apesar do cansaço, da tensão e da espera angustiante, o caso segue avançando dentro do que é possível, com investigações, checagem e ampliação das buscas. A esperança ainda existe enquanto houver qualquer chance. Bacabal e as autoridades e o Brasil inteiro, e nós aqui seguimos atentos na expectativa de que essas crianças possam ser encontradas ainda com vida. Agora, deixa eu falar um negócio aqui que eu estava esquecendo. Olha que coisa mais misteriosa. A mulher que fez o relato dizendo ter visto as crianças no posto privou o perfil dela no Facebook. Fechou o acesso e isso naturalmente levantou questionamentos e especulações. Algumas pessoas
passaram a desconfiar se ela estaria falando realmente a verdade ou simplesmente não suportou a pressão ou, quem sabe, foi ameaçada, né? E sem dizer a quantidade de perguntas, mensagens e cobranças que começaram a surgir após a repercussão do vídeo. É preciso deixar algo muito claro aqui, tá? Eu não estou afirmando que essa mulher esteja ou não falando a verdade. O que nós estamos dizendo é que esse movimento no meio de um caso tão sensível gera dúvidas e precisa ser analisado com cautela. Ao mesmo tempo, uma coisa se torna cada vez mais evidente. Existe sim gente tentando atrapalhar o trabalho da polícia, porque a todo momento surge uma nova história, uma nova versão, uma nova revelação, muitas vezes sem prova nenhuma. Para algumas pessoas, o sofrimento alheio vira entretenimento. E isso é muito sério, isso é espiritual, não é só desinformação, é maldade. Agora, se realmente essa mulher está falando a verdade, essa informação abre uma nova linha de investigação e muda completamente o rumo das buscas, levantando a possibilidade de que as crianças não estejam mais na mata, nem no lago, mas que possam ter sido sequestradas, levadas para fora da região, talvez para outro estado ou país, como eu disse. Diante desse cenário, a Polícia Civil deu início imediatamente aos procedimentos técnicos para checar as imagens de câmeras de segurança desse tal posto, né, com o objetivo de confirmar se de fato as crianças passaram por lá. Essa etapa é considerada crucial porque uma confirmação visual daria mais consistência ao depoimento e permitiria avançar rapidamente nas investigações. Caso essa informação seja validada, as autoridades já trabalham com a hipótese de montar uma força-tarefa em âmbito nacional, envolvendo órgãos de segurança de diferentes estados e ampliando o cerco e aumentando as chances de localizar as crianças ainda vivas. Do ponto de vista investigativo, tá? Eu quero deixar claro aqui que eu não sou nenhum investigador profissional, eu sou uma pessoa que leio, que pesquiso, eu sou um autodidata, mas diante do pouco conhecimento que eu tenho, esse caso apresenta múltiplas linhas plausíveis que precisam ser trabalhadas em paralelo. Primeiro ponto que precisa ser encarado com sinceridade. Existe sim a possibilidade forte de alguém ter tirado essas crianças dali. Não dá para ignorar isso. Quando os cães indicam rastros indo em direção à água e depois tudo some, isso costuma significar deslocamento rápido com ajuda. Pode ter sido barco, pode ter sido carro, pode ter sido alguém que conhecia bem a região, e isso explicaria por que a mata já foi revirada de ponta cabeça e nada aparece. Quando alguém tira essas crianças do local, logo no começo o rastro se perde rápido e a busca fica muito mais difícil. A segunda hipótese é ainda mais delicada. Alguém da própria região pode ter ajudado a esconder ou despistar. Eu não estou dizendo que foi, mas algo que a polícia pode analisar. Quando começa a pipocar história toda hora, pista falsa, relato que não se confirma, gente falando demais e depois sumindo, isso levanta o alerta. Em casos assim, não é raro ter gente mentindo para proteger alguém ou para jogar a polícia para outro lado. Por isso, o depoimento precisa ser refeito e mais pessoas precisam ser ouvidas mais de uma vez, horário, local, tudo precisa bater. Erro pequeno vira pista grande. E tem ainda uma terceira possibilidade que também não pode ser descartada. Algo pode ter acontecido no começo, um acidente, um susto, as crianças podem ter se aproximado de um local perigoso, como a beira de um rio, ou um buraco, ou uma estrutura abandonada, ou qualquer outro ponto de risco. Quem sabe essas crianças podem ter se afogado, se machucado e alguém que estava por perto tentou intervir e às vezes não conseguiu fazer alguma coisa pelas crianças e essas pessoas podem ter entrado em desespero em vez de chamar socorro ou procurar ajuda. O medo fala às vezes mais alto. Medo de ser responsabilizado, medo da polícia, medo do julgamento da comunidade. A partir daí, decisões erradas podem ter sido tomadas, como tirar as crianças do local, esconder o ocorrido ou inventar versões para despistar as autoridades. Esse tipo de coisa acontece mais do que a gente imagina, principalmente em lugares simples, onde muitas pessoas têm pavor de envolvimento com polícia, né? Uma tentativa de ajudar pode virar tragédia quando não há preparo nenhum. Um socorro mal feito, uma atitude impensada, um erro
de segundos pode mudar tudo. E depois que a pessoa percebe a gravidade do que aconteceu, ela passa a agir só para se proteger e não para fazer o certo. E é por isso que a polícia considera essas linhas com seriedade, tá? Não porque já exista um culpado definido, mas porque o pânico faz pessoas comuns tomarem atitudes absurdas. E entender esse comportamento humano é essencial para reconstruir o que realmente aconteceu e chegar à verdade. Mas eu acredito que logo nós teremos a resposta sobre o que realmente aconteceu. Nós teremos o paradeiro dessas crianças e enquanto uma resposta definitiva não chega, nós vamos continuar dando cobertura a esse caso aqui no nosso canal. Eu quero que você escreva aqui embaixo o que você acha de tudo isso. A tua opinião é muito importante, a tua análise também ajuda esse canal a continuar vivo. Então, escreva aqui embaixo o que você acha do sumiço dessas crianças, o que realmente aconteceu. Interaja com esse vídeo, porque a tua participação fortalece o canal e faz esse conteúdo chegar a mais pessoas, tá? Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, com contatos e grupos aí do teu celular e também nas tuas redes sociais. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer aprender de verdade, de forma honesta, a ganhar dinheiro online, trabalhando, vendendo na internet, o Tom Dimas, ele está dando uma mentoria gratuita que pode fazer você mudar a tua vida em 2026 e fazer entre 500 a 3 mil reais por mês trabalhando com o teu celular. Se você quer receber a mentoria gratuita do Tom Dimas, clica no link que está aqui abaixo na descrição desse vídeo ou no link do primeiro comentário fixado também logo abaixo. Muito obrigado por ter me assistido. Até o nosso próximo encontro e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.